E o bom do nicho é que ele te protege, né? Uma grande empresa, ela não vai querer entrar nesse nicho, é muito pequeno para ela. Mas quando você pensa em se posicionar como um conselheiro... Você se torna uma referência no nicho. Exato. E o mais legal, quando você é uma referência e você fala a língua do seu cliente, você pode cobrar mais caro, porque ele fala, esse cara me entende. Se você vai começar um conselho numa empresa que não tem conselho, você tem que começar devagar. Ah, Thiago, mas a reunião vai ser uma bagunça e eu tenho pavor. Não, ela tem que ter a pauta, mas você tem que ser um pouco mais maleável, leve. Quase nunca eu falo o que a pessoa tem que fazer. Eu vou fazendo perguntas até induzi-la a chegar na resposta. A melhor forma de você convencer alguém é fazendo com que essa pessoa tenha a ideia. E eu ficava me fazendo de bobo, fazendo perguntas, até que o meu diretor chegava onde eu queria. Ele, não, vamos fazer isso, Thiago, vamos fazer isso. Ele tinha como a ideia era dele. E a mesma coisa é o cliente. Então, o te contratar não é porque você é bom, é porque foi uma ideia dele. Ele falou, olha... Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros. Indo ao ar todas as segundas-feiras às 20 horas, tanto pelo nosso canal no YouTube, como também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você possa ser notificado ou notificada sobre outros episódios e também conteúdos que nós aqui da Board Academy vamos compartilhar em nossas redes. No podcast Os Conselheiros, nós trazemos empresários, executivos, conselheiros para contar um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal, profissional, insights, pílulas de sabedoria que vão ajudar você, empresário, executivo, conselheiro, também na sua trajetória. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui, então, do podcast Os Conselheiros. Para conversar conosco hoje, nós temos um convidado que é fundador da Anti-Escola. Mas o que é isso, Marcelo? Anti-Escola? É uma escola, para dizer melhor, a única escola de gestão 100% focada em infoprodutores. É isso mesmo, é uma escola que forma gestores na área da infoprodução. Então, o nome da escola, Anti-Escola. Ele também é conselheiro, já atua em mais de 10 conselhos e vai contar um pouco para a gente sobre essa trajetória. Eu estou falando de Thiago Guedes. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Olha, o nome aqui da escola já é provocativo, né? Anti-escola é algo contra o sistema tradicional de ensino. Já quero começar por essa pergunta. Eu ia começar lá contando da sua trajetória, mas é que me chama muito a atenção o nome que você deu aqui. A gente conhece um termo que foi cunhado aí durante a pandemia do antifrágil, né? E o anti-escola me chamou bastante atenção. Conta pra gente um pouquinho disso. Legal. Eu tenho uma formação acadêmica, né? Sou economista, tenho mestrado em economia, mas eu confesso que sempre me incomodou o jeito, né, que as coisas são ensinadas, principalmente no mundo dos negócios. Então, a ideia da Anti-Escola é uma escola para empreendedores. Então, eu entendi que empreendedor só aprende na prática. Então, os nossos professores são, na verdade, os próprios empreendedores trocando experiências reais que eles tiveram. Então, a ideia da Anti-Escola é colocar no palco pessoas que fizeram e fazem e não apenas falam. Então, daí o conceito. A gente aprende com a experiência de outro empreendedor e não apenas lendo o livro. Claro, o livro vai te ajudar, vai te guiar, mas ver o mapa é muito diferente de percorrer o caminho. Olha só que legal. E aí você, num primeiro momento, talvez, se focou num público aí bem ultra nichado dos infoprodutores, que eu entendo ser um público... Eu não sei se a palavra que eu vou usar é muito forte, meio que abandonado, relegado pelo ensino tradicional. Isso é interessante, que na verdade, quando eu decidi sair né, eu era conselheiro de uma empresa de capital aberto, trabalhava na Light, eu decidi sair, eu queria ficar milionário trabalhando em casa de cueca 1 hora por semana, né, que é basicamente o que alguns gurus aí vendem. Só que eu acabei caindo nesse universo com a ideia de montar um curso de investimento, cheguei a montar, mas eu percebi que eles tinham um gap muito grande em gestão. E o meu forte sempre foi gestão. Então eu comecei a ver empresas que estavam gerando muito caixa, mas completamente desorganizadas. O ápice para mim foi quando eu estava conversando com um amigo e ele falou, cara, quanto é que você tem de caixa na empresa? Está fazendo uma análise de despesas e fluxo de caixa. Ele, eu não sei, vou pedir para minha estagiária pegar a conta do banco. Ele não tinha acesso à conta do banco. Era a estagiária dele que tinha. Então eu falei, cara, aqui tem alguma coisa muito interessante. Eu tenho um nicho
que ele é relativamente pequeno, mas ele é bom o suficiente para uma pessoa só, né? Eu diria que tem ali mais ou menos 5 mil infoprodutores que faturam acima de 1 milhão ano, ou seja, que teria uma capacidade de pagar um conselho, uma consultoria, uma mentoria. É um nicho pequeno, mas eu preciso de 10, 15, 20 talvez para, né, ter o meu negócio. Olha, isso aqui já é um insight valiosíssimo que você está trazendo. Porque quando a gente olha para nichos e olha um nicho e fala assim, esse nicho é muito pequeno, é ultra nichado. Ultra nichado para quem? Se eu preciso atender 10, você tem 5 mil, tem muito, inclusive, né? A oportunidade gigante. Eu decidi nichar por isso. Então, a minha cabeça é, pô, somando a escola mais os conselhos, eu tenho capacidade de atender ali uns 30 conselhos. Vou até explicar depois como, não é um conselho tradicional, como as pessoas imaginam. É uma forma um pouco mais simplificada. Mas na escola eu consigo ter uns 500 alunos. Então, se eu tiver uma penetração de mercado de 10%, eu tenho um negócio extremamente interessante. E o bom do nicho é que ele te protege. Né? Uma grande empresa, ela não vai querer entrar nesse nicho, é muito pequeno para ela. É verdade. Mas quando você pensa em se posicionar como um conselheiro... Você se torna uma referência no nicho. Exato. E o mais legal, quando você é uma referência e você fala a língua do seu cliente, você pode cobrar mais caro. Porque ele fala, esse cara me entende. Ele sabe exatamente o que eu estou passando e o problema que eu tenho. Fantástico. Bom, fecha parênteses da Anti-Escola. Vamos dar um passo atrás, porque você não nasceu fundador da Anti-Escola, não nasceu conselheiro, né? E aqui no nosso programa podcast Os Conselheiros, a gente gosta de contar um pouco da história dos nossos entrevistados, até para que o nosso público aqui veja que são homens e mulheres de carne e osso, com as mesmas dores, necessidades, dificuldades que todos vocês que estão nos assistindo, mas que tiveram em algum momento a coragem de fazer talvez alguma coisa que você, aí do outro lado da telinha, não fez ainda. Então, voltando para cá, conta pra gente. Nasceu em São Paulo, da onde você é, primeiro passo na formação, na carreira, para a gente chegar ao ponto de aonde surge a questão dos conselhos e da escola na sua vida. Legal. Eu nasci no Rio, eu perdi muito do meu sotaque, acho que eu morei em vários lugares. Morei em Brasília, na Paraíba, BH, São Paulo. Eu mudei bastante, mas um ponto curioso é que as pessoas têm preconceito com carioca. E quando eu mudei o meu sotaque, eu comecei a vender muito mais conselhos. Parece brincadeira. Eu não mudei de propósito, eu acabei perdendo ele. Mas era engraçado. Que as pessoas, cara, você é muito legal para ser um carioca, né? Eu ouvi bastante isso. Já me acostumei, mas existe ali um preconceito. Eu me formei em economia na UF, na Universidade Federal. Fiz um mestrado pelo IBMEC, no Rio de Janeiro. E comecei a trabalhar com bolsa de valores. Eu era apaixonado por bolsa. Falei, cara, que coisa fascinante, né? Você entender de empresas, eu era muito fundamentalista. E como eu estava explicando, foi durante a crise de 2008. E quando você começa a ver circuit break atrás de circuit break, que é quando a bolsa cai mais de 10%, você não tem muito o que fazer, é sentar e chorar. E lá na corretora, o pessoal começou a jogar um poker, né? Um pokerzinho de brincadeira. E eu me apaixonei também pelo esporte, é um esporte da mente, não é um jogo de azar. Comecei a estudar sobre o jogo e um dia em casa de cueca eu ganhei $70 mil. O dólar não era R$6, era 1,8, mas para quem estava ganhando 1.000, 1.500 por mês, é uma grana bem legal. E ali eu decidi me profissionalizar, realmente larguei tudo e fui virar jogador de pôquer para desespero dos meus pais, da minha mãe principalmente. E durante 3 anos eu viajei, morei em Barcelona, fui para Vegas, conheci muitos lugares. Só que é um jogo que tem 2 problemas. O primeiro é que é um jogo de soma zero. Para você ganhar, alguém tem que perder. Isso começou a me incomodar. Não queria ganhar dinheiro porque alguém está perdendo. Isso era uma sensação ruim. E o segundo é que ele era muito estressante. E quando eu quebrei o meu segundo computador com um soco, eu falei, acho que essa não é a carreira que eu tenho que seguir para a minha vida. E eu fui trabalhar no mercado tradicional. Trabalhei na Oi, trabalhei na Light. E na Light eu fui indicado para ser conselheiro de uma empresa de capital aberto. Você não trabalhou na Oi na mesma época do Pablo Marçal, não, né? Acho que não. Não lembro de tê-lo visto por lá. A história dele, ele conta que ele foi executivo na Oi, pensava ser, inclusive, CEO da Oi, e aí, obviamente, não chegou tão longe e decidiu sair e empreender. Essa é a história dele. Temos algo em comum. Você foi para a Light. Aí eu trabalhei na Light. Voltou para o Rio. Voltei para o Rio. E aí na Light eu fui indicado para ser conselheiro da Renova Energia. Era uma das participações que a gente cuidava. E ali para mim foi uma experiência fenomenal. Porque ali no conselho... Seu primeiro conselho. Meu primeiro conselho. Por que a Light escolheu você? Você
Isso, claro, fui eu porque eu estava na posição certa, na cadeira certa, no momento certo. Por que isso aconteceu? Cara, eu tenho uma característica que eu sou... Quando eu gosto de alguma coisa, eu mergulho muito, né? E lá a gente cuidava de várias participações e a Renova era uma empresa em crescimento muito acelerado, no mercado ultra tradicional, mas com executivos ultra jovens que tinham uma mentalidade muito... que eu admirava muito. E eu comecei a estudar a Renova que nem o louco. Então, eu cuidava da Renova, né? Eu fazia o meio de campo ali entre a Light e a Renova como acionista controlador, que era parte do bloco de controle. E eu comecei a fazer coisas que eram muito além do que o meu job description falava. Então, eu comecei a ir em reunião de engenharia para entender de turbina elétrica, para ver como é que funcionava. Não para virar um engenheiro, mas para entender o negócio na prática. Comecei a participar de reunião societária, tributária. Então, eu vim da área financeira, né? Eu fazia avaliação, montava o valuation, mas eu não me limitei a isso. E aí, com o tempo, todas as perguntas sobre a Renova, elas vinham parar em cima de mim. Então, o diretor me chamava direto, o presidente começou a me chamar, o presidente chegou a me ligar para tirar dúvidas sobre a Renova. Então, com o tempo, eu fiquei sendo a pessoa dentro da Light que sabia todos os números de cabeça da Renova, tudo que estava acontecendo, tudo que a Light precisava aprovar ou não. Eu que trazia os pepinos de lá para a aprovação ser mais suave aqui. Então, eu comecei a ser esse meio de campo e a consequência de ser a pessoa que mais conhece uma das empresas que a gente era dono foi ser convidado. Você não fez isso pensando na posição de conselho? Fiz também. Eu já tinha era algo que me seduzia, era algo que eu achava sexy, mas independente de ter isso ou não, eu tenho essa característica de entregar mais do que eu fui contratado para fazer. É uma cabeça minha do sentido de, se eu gerar valor, esse valor volta. Pode não voltar na hora, mas com o tempo ele volta. Mas sim, eu tinha essa visão nessa cadeira, tanto que no começo a Renova nem era minha, meio que eu consegui trazer ela para mim, porque eu achei que era a empresa mais sexy do portfólio que tinha. Então, eu comecei a me aprofundar nela, mesmo ela não sendo minha responsabilidade. Bacana. E aí você foi ser conselheiro o quê? De administração? De administração. De administração, uma responsabilidade, né? Tem o seu CPF ali em jogo, inclusive, então também fica aqui uma recomendação para quem está nos assistindo, né? E decida optar por uma carreira como conselheiro de administração ou mesmo fiscal. Conheça profundamente a empresa onde você vai atuar, porque você responde fiduciariamente por essa empresa. O seu CPF está em jogo, né? Afinal de contas, o conselho de administração, ele decide, ele comanda aquela empresa representando os acionistas, que era o que você estava fazendo ali representando a Light. Meu medo foi quando eu assinei o DNO. Falei, o que é isso? Você tem que ter um seguro? Falei, onde é que eu estou me metendo? Né? Naquela época eu não tinha muita noção. Para te falar a verdade, não tinha noção nenhuma das responsabilidades que você está dentro de um conselho acarreta. Fui aprender lá dentro, mas quando eu assinei esse contrato, eu fiquei... Por que estão me dando tanto dinheiro de, sei lá, 10 milhões? Eu falei, que seguro é esse? Por que eu vou precisar de 10 milhões, né? Então, foi... E quanto tempo você ficou sendo conselheiro? Eu fiquei 2 anos. Legal. E aí a empresa começou a entrar numa certa crise. E aí eu deixei de ser um conselheiro que ajudava estrategicamente e eu passei a ser um saco de pancadas, porque como, né, a gente tem os ritos de governança, tem que seguir. Só que quando a empresa está numa crise, tem que aprovar as coisas para ontem. Às vezes é um empréstimo, enfim, são decisões que são muito urgentes e muito rápidas. E conforme você vai atropelando todos os ritos, eu passei a ser um mensageiro. Eu acabei perdendo aquela posição estratégica que eu tinha. Eu comecei a ser um apagador de incêndio, tinha que trazer notícia ruim para cá, eu apanhava do diretor da Light, eu devolvia para lá, apanhava do conselho da Renova, porque a gente não estava ajudando. Então, acho que esse foi o grande ponto que me fez querer sair ali daquele momento, foi justamente pelo momento da empresa que acarretou com que eu não tinha mais uma posição estratégica. E sair da Renova culminava em também sair da Light, ou não? Dava para continuar na Light? Acabava que culminava, porque assim, eu me tornei, como eu disse, o grande especialista em Renova, né? Eu acho que eu conseguiria fazer outra coisa, mas já não tinha tanto sentido. Não só por isso, né? Acho que teve essa questão da Renova, que o trabalho ficou extremamente estressante, era pepino todo dia, só problema. Mas eu também já tinha entendido que o meu caminho não era o caminho corporativo.
Eu brinco, né, que eu peguei uma planilha para calcular quando eu ficaria milionário. Ela deu 70 anos, eu baixei mais de 80 planilhas e o número não mudava. O problema era o modelo de carreira que eu queria seguir. Então, o modelo corporativo ele não evoluía na velocidade que eu queria. Então, acho que somando esses dois fatores, é um trabalho extremamente estressante, mas a vontade de conseguir um dinheiro mais rápido e também ter liberdade de tempo, não depender ali do dia a dia, me fez ter essa transição de carreira. Você sabe que a nossa carreira como conselheiro, ela meio que se parece, porque eu tive 2 experiências de conselheiro pro bono, e depois a minha primeira posição como conselheiro remunerado foi um conselho de administração, onde eu era o CFO de uma empresa que comprou uma parte acionária numa outra empresa, e aí falou, Marcelo, vai lá e nos representa. Então eu era essa figura da pessoa que está aqui como executivo, mas que está representando o interesse dessa empresa enquanto acionista dentro dessa outra. Só que nessa minha primeira cadeira remunerada, como conselheiro de administração, do outro lado, junto comigo, eu tinha conselheiros da Petrobras, da Gerdau, da Votorantim, só gente assim de altíssimo nível. E eu me via ali como um conselheiro ainda amador, ainda iniciante, né? Até seja por idade, como por experiência como conselheiro. Foi um desafio muito grande e eu fiquei não só como conselheiro de administração, depois a gente foi comprando e participando em outras empresas do grupo. Foram 4 conselhos ao todo, entre de administração e fiscal. E eu lembro, eu conto até hoje, passados aí mais de quase 15 anos, foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, porque eu era CFO numa empresa e era conselheiro em outras 4. Então eu tinha 5 remunerações. E aí decidi sair disso. E é isso, não é binário, né? 0 ou 1. Então assim, ou tudo ou nada. E trocar essas 5 remunerações para ir ocupar uma posição de CFO numa outra empresa foi uma decisão muito difícil que eu tive que tomar em 2015. É difícil, né? Quando eu saí da Light, né, eu tinha esse status de conselheiro, as pessoas falaram assim, você é completamente maluco. Por que você está fazendo isso? Né? Só que eu estava muito claro que eu queria não só a grana, né, queria ter um crescimento mais acelerado, mas eu também queria tempo. E o que eu via era, na carreira executiva, você vai ganhar mais, mas proporcionalmente menos em relação ao tempo que você bota. Né? A gente começa, teoricamente, colocando 8 horas por semana. Não são 8 horas por dia. É, exatamente. A gente sabe que não... Se você quer ser executivo, não vai ser. Fica tranquilo que não vai ser. E ainda tinha que passar ali pelo pior cargo do mundo, na minha visão, que se chama gerente. O gerente ele é grande o suficiente para ter uma responsabilidade gigante, mas não tem um salário de um diretor. E você, obviamente, você tem que passar por isso. Só que o gerente apanha o dia inteiro, né? Então, eu falei, cara, eu acredito que existem maneiras melhores de alcançar meus objetivos, tanto financeiro como de vida, do que trabalhando para uma empresa. Acho que esse foi o ponto ali. E aí você decide sair... Em que ano você saiu da Light? 2016. 2016, tá. Então, um pouco antes da pandemia. E você sai já para empreender ou você sai para ir trabalhar em outra empresa? Legal. Nessa época, eu comecei a ser impactado por vídeos de marketing digital. Ou seja, pessoas que vendem cursos online e ganham dinheiro com isso. E eu fiquei alucinado com aquilo. Falei, não, que coisa bacana. Será que é verdade, né? Você falou um nó de mineiro aí agora, hein? Então. Mas isso aumentou minhas vendas, então eu já tenho nó no UI, tenho o repertório inteiro aqui. E eu decidi ir no evento de marketing digital e fiquei completamente... Época do auge do Érico Rocha? De quem que era o... Foi 2016, fui no evento dos Segredos da Audiência. Segredos da Audiência do Samuel. E eu fiquei de boca completamente aberta, assim. Eu falei, cara, que mundo é esse? Eu vim do mundo corporativo, construindo hidrelétrica, parque eólico, né? Business plan, né? De 50 anos. Falei, você vê lá, o cara, não, eu fiz 7 em 1. O que é 7 em 1? O cara fez 7 milhões em uma semana. É 7 em 7, né? O 7 em 1 é 7 em um dia. Cara, 1 milhão em um dia. Eu falei, que é isso? Aí eu vi que tinha 26 pessoas palestrando, todas tinham feito 1 milhão. Eu falei, não é possível, deve ter pelo menos uma que não tá mentindo, né? Enfim, gostei, conversei com um monte de gente e entrei num grupo de network, um mastermind que é comum, né, dentro do meio do marketing digital. E falei, é isso que eu vou fazer. Eu tinha essa background de finanças, falei, vou montar um curso. Montei um curso chamado Investidor Rico. E aí eu investi 10 mil em tráfego. Tráfego, para quem não sabe, quando você coloca dinheiro no Facebook ou no Google para atrair potenciais clientes.
voltou 3 mil. Eu fiquei 1 ano, 2 anos nessa brincadeira, não conseguia fazer tracionar. Só que eu não sabia marketing. Era um cara que vinha de gestão e finanças. Só um minuto. Quer dizer, você primeiro investiu 10 mil no tráfego e não deu o resultado que você esperava porque você não ganhou 30, você voltou 3. Você podia ter desistido ali. Isso não é para mim. Mas você insistiu um pouco mais, foi lá e... Essa é uma característica legal. Desculpa, meu nariz está um pouco entupido. Não. São Paulo... Acabei de voltar da China, então também estou um pouco de jet lag. Tem uma característica que é... Eu vou dar all-in e vou testar. Então, eu não me arrependo de ter jogado poker. Se eu não tivesse jogado poker, hoje eu teria falado, cara, e se eu fosse jogador? Então eu falei, não, eu vou testar isso aqui até esgotar ou as minhas reservas, ou a minha... Eu senti que eu dei o meu máximo. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano, acho que 1 ano e pouquinho, tentando tracionar esse projeto de vender um curso online, que não é tão simples quanto os gurus vendem. Só que, como eu não sabia marketing e vendas, eu sabia gestão, eu comecei a fazer um escambo, eu comecei a ajudar todo mundo do grupo com a gestão deles. Em troca, eu pedi umas dicas de marketing, não era cobrado, eu ajudava genuinamente e eles me ajudavam também genuinamente. E aí, quando o projeto não tracionou, uma amiga minha, na minha casa, numa festa que eu estava dando lá na época, ela chegou para mim e falou, cara, por que você não cobra por isso? E eu falei, cara, eu gostei muito de ser conselheiro, achei aquilo muito sexy, eu gostaria de ser conselheiro de novo, só que eu não tinha passado por uma carreira executiva, então acho que era muito difícil eu conseguir um cargo de conselheiro naquela época. Eu falei, olha só, eu estou no mercado onde tem players, né, empreendedores que geram muito caixa e são completamente desorganizados. Por que eu não... Parte deles sem nenhuma formação, né, de graduação. Não, nada. Eles aprenderam a fazer um funil de vendas e fazer uma grana bem razoável, né? E eu falei, cara, e se eu começar a montar conselhos consultivos para infoprodutores? E foi daí que eu retomei a minha carreira de conselheiro, montando conselhos consultivos para empreendedores. E aí, acho que um grande insight aqui foi... Eu não vendi o conselho. Por que eu não vendi o conselho? Porque ele não fazia a menor ideia do que era um conselho e para que servia um conselho. Então, qual foi a minha estratégia? Eu acho que esse é um ponto muito legal para quem quer aprender a vender conselho. Eu falo, não vende o conselho. Aí falam, Thiago, como assim? O conselho é quase um casamento, né? Você está no nível mais alto da empresa, com as informações mais sigilosas. Então, a pessoa tem que confiar em você no seu trabalho. Então, qual foi a minha estratégia? Eu vou pegar uma dor, que é gestão, eu criei um programa de implementação do meu modelo de gestão. Então, durante 3 meses, ele trabalhava comigo, ele via o meu trabalho, e ao final dos 3 meses que eu implementei o meu modelo de gestão, agora eu tinha relatórios, eu tinha as informações necessárias para ter um conselho, eu fazia uma nova venda explicando, cara, agora a gente tem uma reunião de conselho, que é uma reunião estratégica, funciona assim, assim, assado. E deu muito certo, porque ele já me conhecia, eu tinha resolvido uma dor para ele, ou seja, eu tinha gerado valor para ele. Durante a consultoria, ele entendia que eu também tinha visões estratégicas que eram muito interessantes. Depois eu falava, cara, lembra aquelas reuniões que a gente tinha? Agora vai ser só o estratégico, não vai ter mais a parte tática. Que eu nunca cheguei a fazer a consultoria, era mais uma mentoria. Eu ensinava a fazer e corrigir. Então, com isso, eu ganhava muita confiança e eu conseguia ter contratos de 2, 3, 4 anos. Tem cliente que está comigo há 8 anos no conselho. Uau! Olha só, pessoal, vocês estão ouvindo isso que o Thiago trouxe para a gente aqui? Que relevante, especialmente aqui você, board member, você que está buscando uma posição de conselho. Você está talvez falando com vários empresários que não têm conselho hoje na sua empresa. Trouxe a empresa até aqui sem ter um conselho. E você quer falar de conselho com um empresário que não vê a necessidade de ter um conselho ou nem entende o que é ser um conselheiro, formar um conselho na sua empresa. Descubra uma dor que esse empresário tem. Busque ajudá-lo a resolver essa dor. Crie confiança, credibilidade, relacionamento com esse empresário, para que depois de algum tempo você possa vir a falar sobre governança, boas práticas e, quem sabe, a montagem de um conselho. Talvez comece até sendo um advisor, o conselho de um homem só, né? Porque também estruturar ali um conselho com 3, 4 pessoas, num primeiro momento, não é algo fácil. Direi que 80% dos conselhos que eu estou hoje são microconselhos, né? Então, assim, eu penso... E um ponto importante para quem não tem conselho
E eu trabalho com moleques, né? No bom sentido. Pessoas muito jovens. Clientes de 20, 22, 24 anos, né? Moleque no bom sentido da palavra. E se eu trouxer uma governança, muito pesada, eu vou afastar. Então é super importante também que, se você vai começar um conselho numa empresa que não tem conselho, você tem que começar devagar. Ah, Thiago, mas a reunião vai ser uma bagunça, eu tenho pavor. Não, ela tem que ter a pauta, mas você tem que ser um pouco mais maleável, leve. Né? As reuniões, elas... Que o código das boas práticas diz que tem que ser assim, cara. Isso. Ok, mas ele não tá nesse nível ainda. Exato. Tem que tomar muito cuidado, principalmente no primeiro conselho, e não chegar lá querendo colocar tudo que você aprendeu na board, né? Que tem um material fartíssimo, super relevante, mas é importante também você ter o discernimento. Cara, começa com o que é óbvio, uma pauta. Depois da pauta, você vai ver números. E a primeira reunião de conselho vai ser horrível. A segunda vai ser ruim. A terceira vai ser ruinzinha. Eu digo sempre, é um processo que você vai criando. Tem empresas que eu estou no conselho que passou mais de 6 meses sem um DRE. Você fala, Thiago, mas como é que funciona isso? Porque eu acho que o papel do conselheiro é entender o ponto crítico e atacar o ponto crítico. A gente montou um fluxo de caixa, porque para mim fluxo de caixa tem que ter, é indiscutível. O DRE é super importante, mas naquele momento aquela empresa ela precisava de um gás nas vendas. Então a gente concentrava a reunião em como que eu melhoro minhas vendas, meu funil de venda, em métricas de funis de venda. Naquele momento era mais importante para aquela empresa trabalhar as vendas do que fazer um DRE. Por quê? Eu estou falando de uma empresa com 10, 15, 20, 30 colaboradores. Só tem uma pessoa no financeiro que ela cuida da burocracia, ela não sabe nem fazer um DRE. Então, acho que é muito importante isso do conselheiro entender o estágio da empresa e, cara, não segue a cartilha, segue o que vai gerar mais resultado primeiro. O Farias tem uma frase, Farias, nosso CEO, fundador aqui da Board Academy, que ele diz o seguinte: numa empresa que está começando, não é igual na bandeira do Brasil, ordem e progresso. É progresso e depois ordem. Isso. Então, não vai existir governança se a empresa não vender. Se não vender e não receber, se não tiver caixa, se não tiver um controle financeiro. E aí, consequentemente, a gente vai colocando as boas práticas de governança. Mas primeiro tem que resolver aquilo que é a maior dor, com certeza. Senão não existe empresa. É o que a gente fala muito sobre o ESG. É super importante. Qual empresa não deve cuidar do meio ambiente, da parte social? Sim, mas se não tiver governança antes disso, não tem o que eu cuidar do meio ambiente. Antes da governança, se não tiver caixa, não tem governança. Antes do caixa, se não tiver venda, não tiver cliente, não tem caixa. Então, uma coisa leva a outra. Perfeito. E eu acho que esse é o papel do conselheiro, né? Ele vem com as perguntas que o empresário não consegue ver porque ele está míope preso na operação. Então, eu entendo muito, eu até brinco, né? Brinco não, falo, quando eu vou fazer uma venda, eu falo, cara, eu não vou vir com resposta nenhuma. O meu papel é fazer as perguntas que você vai ficar puto comigo. Eu, como carioca, falo os palavrões, né? Você vai ficar pé da vida comigo. Mas eu vou te trazer as perguntas que você não está conseguindo fazer. E não é porque eu sou melhor que você, não. É simplesmente porque eu estou de fora com uma visão de cima e trazendo também uma experiência de estar em outras empresas. Eu acho que esse é um ponto legal do nicho, é que muitos clientes... eu não sou um especialista em marketing, né, em vendas, e o mercado de infoproduto ele é muito, muito avançado nisso. Eu diria que é o mercado mais avançado em marketing e vendas que eu conheço. Só que atuando em mais de 10 empresas do nicho, tendo mais de 100 alunos dentro da escola, o que eu vejo, o que eu conheço, o que eu tenho para agregar no conselho é muito grande. Então, esse é um outro insight, é que quanto mais nichado você for, mais você vai tender a atender aquele cliente, porque você vai entender tanto do nicho dele que o cara fala, putz, eu não pensei nisso. Você vai conseguir ajudar ele até na especialidade dele. Por que você não testa tal funil? Olha, tem um cliente meu que aumentou as vendas, obviamente mantendo o sigilo, né? Que aumentou as vendas em 30% fazendo essa estratégia. Por que você não acopla isso dentro do seu negócio? São estratégias públicas, não estou falando que eu peguei uma estratégia dele e fiz isso. Tem que tomar esse cuidado, obviamente, claro. Mas essa experiência que você vai tendo, atuando em vários conselhos, vai tendo um valor muito grande quando você entra em empresas e vai conectando os pontos. E me diz uma coisa, como surgiu a primeira
posição dentro desse nicho? Como é que foi isso? Foi através do grupo lá que você participou na época do Samuel? Foi. E eu sempre recomendo participar de grupos, né? Porque quando você entra num grupo desse de influência, de networking, parece que vocês são grandes amigos, mesmo a pessoa nunca te vendo, todo mundo quer te ajudar. E se você entrar com a mentalidade de ajudar, você vai conseguir ter sucesso. Eu sempre falo isso. Minha mulher brinca, Thiago, você parece uma ONG, o que você faz de call gratuito não tá no gibi. E, cara, é isso que me faz ter indicação, ter cliente, ter renovação. A quantidade de calls gratuitos que eu faço, o call não é de venda, é um call de ajuda. Eu pego e arrumo a casa do cara como se fosse uma consultoria ali, como literalmente uma mentoria na hora. Então isso é super, super importante. Gerou a teoria da reciprocidade. Total. Você não sabe quando, mas em algum momento isso volta. Só que você tem que entender exatamente isso. Não vai ser todo mundo que vai ficar grato. Só que os 20% que vão ficar muito gratos vão virar clientes ou vão indicar. E aí, né, como eu disse, estava numa festa, uma amiga minha falou, cara, você já ajudou todo mundo do grupo, por que você não cobra por isso? E foi uma das poucas vezes na minha vida que eu fiquei totalmente sem resposta. E eu comecei a comprar um monte de livros, né? Aí eu comecei uma especialização em vendas, que eu acho que também é super importante. Eu passei 2 anos estudando marketing e vendas de consultoria. Tem um livro que eu acho que é literalmente a Bíblia, chamada Bíblia da Consultoria, do Alan Weiss. E ele foi um livro que mudou a minha vida, porque a gente pensa que consultoria é muito vender o braço. Só que ele fala, não, você tem que vender teu cérebro. E o conselheiro, ele só vende o cérebro. Não vou dizer que é uma consultoria, é um serviço ultra específico que é, cara, você não tem que ir lá e fazer o DRE pro cara. Você tem que ir falar, precisamos de um DRE por causa disso, essa análise, essa proposta. Né? Vocês falam muito disso, dessa diferenciação, eu acho ela extremamente relevante. Mas, assim, a forma que você vai vender e se posicionar, você pode pensar como uma consultoria, sendo que o seu serviço não é colocar a mão, é fazer pergunta. E eu comprei esses livros e eu comecei a me dedicar muito às vendas. E eu acho que, cara, todo mundo que quer ser conselheiro tem que se dedicar às vendas. E eu sempre ouço objeção, mas, Thiago, eu sou muito bom, eu tenho doutorado em Harvard, eu já ajudei tantas empresas. E o cara vai conversar com o cliente, ele não sabe conversar com o cliente. A conversa é chata, a conversa é truncada. O cliente acha o cara metido ou nem entende o que ele falou. Exato. A gente vê isso todo dia aqui na Board Academy. Pessoas que chegaram a grandes posições executivas, mas na aula não sabe formular uma pergunta. Como Exato. Vai se vender para um empresário? Então, realmente tem que buscar aprendizado não só de governança para se tornar um conselheiro, mas também de comunicação, de persuasão, de influência, de negociação, que são as habilidades necessárias para um bom vendedor, né? Exato. Então, comecei a estudar muito sobre vendas. Essa Bíblia da Consultoria, ele fala muito de vender só do cérebro, mas ele explica um pouquinho de vendas. E eu comecei a estudar o marketing digital, Frank Kern, muita gente lá de fora, Ryan Deiss, então, assim, que ele já estava acostumado a vender serviços muito caros e eu comecei a aprender com esses caras como é que eu fazia. E a partir disso eu comecei a desenhar a proposta, eu fui almoçar com alguns membros do grupo e eu lembro que, se não me engano, os 3, 4 primeiros eu fechei de cara. E comecei. E comecei errando, né? O primeiro cliente que eu tive, eu fui fazer um planejamento de 5 anos. E eu fazia de 50, falei, vou fazer de 5. E eu percebi que o infoprodutor precisa de um planejamento trimestral no máximo. Então, é muito importante, né, que você... É por lançamento. Você faça a venda, e não só para o lançamento, mas assim, o lançamento é um grande pico de vendas, ele tem que estar muito bem mapeado. Você tem que entender a especificidade do seu cliente. Então, eu comecei a vender para esses caras e comecei a montar. E até conectando com a história da escola, eu tinha uma meta, que era salário de executivo trabalhando 10 horas por semana. Então, o meu objetivo era ter 10 conselhos, pagando R$10.000 por mês. Eu fazia uma entrega um pouco diferente, eu fazia uma entrega 1 hora por semana. Era praticamente um comitê, porque se eu demorasse 1 mês, ele não conseguia acompanhar a gestão. Então, esse é um ponto que eu também acho importante, que é, Thiago, mas não existe conselho semanal. Não era um conselho. Eu percebi que uma empresa desse tamanho, se eu não participasse do tático, era impossível o estratégico funcionar, porque eu não teria dados, eu não teria evolução. Então, esse para mim é um ponto que eu adaptei. Eu fugi um pouco da regra padrão. A gente fazia uma reunião de conselho mensal, um pouquinho maior, mas eu fiz questão de, desde o início, ter um comitê de gestão onde eu acompanhava eles.
Porque esse cara não tem maturidade para falar comigo uma vez por mês. Vai ficar muito longe. Então, esse é um outro ponto de aprender a se adaptar ao seu nicho, ao tamanho da Você está empresa. trazendo insights valiosíssimos aqui. A gente costuma dizer aqui na Board Academy, vai entrar num conselho novo, o seu onboarding, os primeiros meses, não dá para ser uma reunião mensal. Você precisa aterrissar na empresa, conhecer a empresa, falar com outros interlocutores da empresa, não só o dono da empresa ou aquelas pessoas que vão participar ali da reunião do conselho, porque fica muito longe uma reunião mensal uma da outra. Então a gente precisa estar mais próximo. Com o passar do tempo, conforme o nível de maturidade do relacionamento, inclusive, vai se consolidando, essas reuniões podem ficar mais espaçadas, chegando ao ponto de ser mensais. Mas, sem dúvida alguma, no começo de um conselho, isso é totalmente inviável. Você tem que estar mais próximo. Exatamente. E aí, no dia que eu fechei meu último cliente, eu entrei em depressão. E fui começar a estudar sobre felicidade e prazer. Porque com quem eu falava, me chamava de louco. Eu ganhava mais que um funcionário público, muito mais, e trabalhava 10 horas por semana. O pessoal, cara, como é que você pode não estar feliz com a sua vida? Eu comecei a estudar felicidade, fazer terapia, passei por um processo aí de 1 ano e meio, 2 anos, até que eu cheguei a uma conclusão que acho que não existe definição formal de felicidade, mas eu cheguei numa que para mim funcionou. É uma gangorra entre prazer e propósito. E propósito eu não falo de abraçar árvore, salvar as baleias, tem muito a ver com ser melhor, sentir que você está ajudando as pessoas. Quem conhece a pirâmide de Maslow, ela sabe, depois você tem segurança, né, que geralmente hoje é dinheiro, afeto, etc., você começa a precisar de autodesenvolvimento, de reconhecimento, né? E eu falei, cara, eu tô assim porque eu decidi ter uma vida muito voltada pro prazer, eu queria ter muito tempo, como eu falei no começo, só que eu quis ter tempo demais. E eu percebi que eu era mais feliz quando eu estava produzindo e gerando resultados. Foi daí que Não adianta ter as outras, sei lá quantas horas tem na semana, tirando as 10 horas, mas vamos dizer que sejam 90 horas do ócio. Eu não tinha o que fazer. Eu gastava mais tempo tentando achar como ocupar o que eu não tinha que fazer. É muito louco isso. E aí eu entendi por que o Elon Musk nunca vai parar, por que os grandes empresários nunca vão parar, por que vocês não vão parar, por que eu não vou parar. Porque a gente é movido a ajudar os outros. E sem ser piegas, é óbvio que é ajudar, mas também receber por isso. Lógico, é justo. Mas ajudar é muito legal, é essencial, na verdade. E aí eu fundei a escola, falei, beleza, se eu ficar só tendo conselho, é muito bacana, só que eu não consigo levar minha mensagem para mais pessoas. Estou muito no meu Hora Homem, né? No meu Hora Homem, e aqui na escola eu já consigo, continua sendo, ela é muito a minha cara e é de propósito, é para ser o que eu chamo de lifestyle business, então é um negócio que gera muito caixa, com uma margem muito alta. Eu não tenho pretensão dele virar um G4, nada disso. Para mim é minha vaquinha leiteira. Mas eu consigo impactar 100, 200, 300, 400 pessoas ali. Né? E num conselho, talvez o meu limite, pensando nesse que eu chamo de micro conselhos, né? Talvez seja uns 30, 40. Então eu consigo ampliar o impacto que eu gero, afetar mais pessoas positivamente. E, cara, desde então, que foi 2020, né, que eu fundei a escola, hoje eu tô bem. Hoje eu trabalho pra caramba, né? Eu tinha fama sempre de ser vagabundo, entre aspas, porque eu sempre preguei esse negócio do tempo. E hoje todo mundo briga comigo. Cadê o Thiago de antigamente? Falei, cara, o Thiago atual, ele gosta muito mais. Eu tô vivo numa correria. Tava comentando, né? Vou dormir 120 noites, pelo menos, fora de casa esse ano. Né? Então, eu descobri que eu estando em movimento, eu sou mais feliz. Então, acho que também tem muito disso de você se autoconhecer. Que bacana. Um conselho puxou o outro, indicações, você usou o marketing como ferramenta para encontrar as outras empresas. Como se deu isso de chegar a 10 conselhos que para muitas pessoas que estão nos assistindo, eu estou te entendendo o modelo que você adequou, né? Mas num conselho tradicional, 10 conselhos realmente é coisa demais. E as pessoas estão nos assistindo que falam, caramba, eu estou em 1, 2 e já não estou dando conta, ele está em 10. Como que foi isso, né? Como que um levou ao outro nessa sua jornada de formar hoje mais de 10 conselhos? Legal. Eu tenho 3 conselhos que são conselhos. Estruturados de uma forma tradicional, digamos. Não tão tradicional, que eu ainda estou estruturando. Ainda são empresas grandes, de mais de 100 milhões de anos, mas ainda são bem bagunçadas. Mas eu tenho que ir um dia presencial inteiro e eu participo de comitês financeiros, de RH, jurídico, ajudo restituição societária. Então, esses aí me tomam aí em torno de
2 a 3 horas por semana, mais um dia inteiro por mês. Então, esses aí eu não pego mais que 3, porque eu também tenho que ter a agenda livre para quando ele me ligar, volta e meia tem uma viagem que eu tenho que ir, enfim. Então, esses aí, mais que 3 para mim, não dá. Não caberia. Não caberia. E foi daí que eu pensei, cara, eu quero ajudar o cara que fatura 5 milhões, o cara que fatura 2 milhões por ano. Ele é pequeno, mas ele precisa da minha ajuda. Então, eu fui criando níveis de acesso diferentes. Então, eu tenho 3 conselhos desse, uma remuneração média aí, pode falar? Para dar uma noção, em torno de 30 mil, uma remuneração média. E os que eu falo uma vez por mês, 1 hora, 1h30 ali no máximo, eu cobro 5 mil e dou acesso à escola. Então, foi uma forma que eu pensei de, cara, eu quero ter esses grandes aqui porque eles me garantem um nome, me dão uma segurança. É aqui que eu falo que eu uso meu cérebro. É aqui que eu chego na reunião e falo, fudeu, eu não sei a resposta. Isso é muito legal, porque isso te obriga a estudar, a voltar. Os outros já são questões mais básicas, né? Mas eu consigo ter uma escala neles. Então, eu fui sempre pensando, cara, como é que eu cobro, como é que eu gero valor para essas pessoas? E todos eles eu entrei, como eu disse, daquele método de mentoria. Aí você perguntou como é que eu conheci. Eu decidi não ir para o digital, porque é um público pequeno e o digital dá muito mais trabalho do que a gente imagina que dá. E como não é um negócio muito escalável, falei, cara, eu preciso pegar os clientes na unha. Eu vou pegar esses clientes na unha. E eu comecei a participar de outros grupos, porque eu entrei naquele e deu certo. E, cara, eu investi pelo menos, eu também parei de contar nessa época, 1 milhão em grupos de influência. E isso pra mim, Thiago, você é louco. Eu lembro que até 2022, né, nem tão longe, eu não tinha um centavo na conta, porque tudo que eu ganhava eu comprava um grupo, tudo que eu ganhava eu comprava um grupo. Isso hoje me deu uma rede que eu conheço, cara, de potenciais clientes que são, nem todos amigos, mas de uma boa parte sim, de uns 200, 300, que tá no meu celular. Que eu ligo, tenho acesso a esse cara. E aí, claro, você tem que ajudar, você tem que fazer a call, mas sabe de onde vieram minhas vendas? Do bar. Quando eu tô ali, confraternizando com aquele cara, tomando uma, é o momento que ele já me vê tecnicamente, ele começa a me ver como uma pessoa confiável. Então, né, se você vai por esse caminho de vendas presenciais com grupos, é extremamente importante que você... É muito mais do que o técnico. É muito mais do que o técnico. O cara tem que ir com a sua cara. Ele tem que entender que você tem os mesmos valores. E eu até assim, eu comecei a focar um pouco mais na saúde esse ano, né, correria, até porque se eu tô indo 120 dias fora de casa, sempre vai ter um convite para jantar. São no mínimo 120 dias tomando vinho e comendo besteira, né? Que é bastante. Eu parei um pouco. E eu fui percebendo que conforme eu fui parando eu ia nos eventos, mas eu não ficava para depois. Cara, caiu drasticamente os meus leads, a quantidade de pessoas que eu falava. Então, eu percebo que a venda, ela é muito mais pessoal, porque, cara, você que está ouvindo aqui a gente, né? Você tem o conhecimento. Você tem essa capacidade. Às vezes está faltando ter uma empatia de conectar com o cara. Você está entregando ouro aqui para a gente hoje, Thiago. Ouro, ouro. E isso me faz lembrar 2 situações que eu vivi, claro que com nichos públicos diferentes, mas o meu, diferente do seu, né? E cada um tem que achar o seu, eu acho que é importante, o seu foco. O meu foco está em empresas familiares. Eu gosto de trabalhar como conselheiro em empresas familiares. E em empresas familiares você vai encontrar de tudo. Irmãos, marido e mulher, né? Pais e filhos. Então tem várias situações familiares e os seus problemas também que se vê numa empresa familiar. Mas uma das empresas que eu entrei como conselheiro, eu fui numa entrevista, fui uma indicação, fui numa entrevista e conversando ali com os donos da empresa, eles queriam obviamente me especular e conhecer o Marcelo, né? É importante conhecer para ver se o fit cultural existe. E eu peguei o gancho em um dos sócios que jogava tênis. Pô, eu também jogo tênis, não sei o quê, conversa vai, conversa vem. Cara, próxima vez que você vier aqui, vamos jogar. Falei assim, cara, minhas coisas estão sempre no carro, a hora que você quiser. Ele falou, sério, quer jogar hoje? A gente saiu da reunião e no final do dia a gente foi jogar tênis. Você acha que esse jogo de tênis ajudou ou não a depois, na conversa dele com os sócios, me contratarem para ser conselheiro? Claro que ajudou, né?
Outro conselho, eu nas minhas redes sociais, vira e mexe, eu faço postagens de foto com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, né? E esse outro conselho também, uma empresa familiar, eles foram pesquisar as minhas redes sociais. Deixa eu ver quem que é esse cara fora aqui do currículo. Pô, e viram que eu era um cara de família, que eu era um cara bem casado, bem estruturado com os filhos. Isso também, eu não sei qual... No checklist deles, quantos pontos eu ganhei por causa disso. Mas faz uma diferença. A venda é subconsciente, isso faz toda a diferença. Então, você que está nos assistindo precisa entender qual tipo de empresa você quer atuar. E quais são os valores desses empresários que atuam nesse tipo de empresa, para que você possa gerar essa conexão. O que te trouxe até aqui, o seu conhecimento, os seus certificados, a sua bagagem, ótimo. Isso aqui é o alicerce. Mas para construir a sua casinha, que é a sua carreira, na sua jornada como conselheiro, você vai precisar de alguns pilares. Dentre eles, isso que o Thiago trouxe para a gente. Exatamente. E foi muito estudando vendas, né? Porque a pessoa técnica, ela tem uma maldição, que é a própria técnica. Então, cheguei aqui para você... O vocabulário já é complicado. Eu tô com um problema, mas fala, pô, quanto é que é seu lucro? Eu não tenho margem. Ele fala, também tá de sacanagem, margem é o básico. Você não ajudou, cara. Né? E eu tenho uma cabeça, né? Que aí vem um princípio de liderança que quase nunca eu falo o que a pessoa tem que fazer. Eu vou fazendo perguntas até induzi-la a chegar na resposta. Isso foi legal que eu aprendi sendo conselheiro da Renova. Porque eu tinha meu diretor, obviamente ele está acima de mim, e tinha duas coisas. A melhor forma de você convencer alguém é fazendo com que essa pessoa tenha a ideia, e não que a ideia seja de sua. E aí tinha várias coisas que eu queria implementar na Renova, só que eu precisava passar para o meu diretor. E aí eu tirava o meu ego e eu ficava me fazendo de bobo, fazendo perguntas, até que o meu diretor chegava onde eu queria. Ele, não, vamos fazer isso, Thiago, vamos fazer isso. Falei, ele tinha como a ideia era dele. E a mesma coisa é o cliente. Então, o te contratar não é porque você é bom, é porque foi uma ideia dele. Ele falou, olha, Thiago fez sentido. Então, e eu ajudava ele com perguntas. Eu falava, cara, e essa pergunta? Isso. Ele parava e pensava e falava, cara, ninguém nunca me fez essa pergunta. Provavelmente alguém já falou para ele fazer um DRE. Alguém já falou para ele calcular a margem dele. Mas ninguém nunca fez aquela pergunta. Então, se você começa a fazer, usando lá o Spin Selling, começar a fazer perguntas, onde você vai identificando o problema e tal, você vai conseguir montar um produto que resolve aquela dor, monta um projetinho ali de 3 meses, por exemplo, e vai ser 10 mil vezes mais fácil montar o conselho depois. Né? E eu sempre sugiro, o meu primeiro contato, se for de mergulhar, é sempre presencial. Porque é absurda a diferença. Diferente. E jante com o pessoal. Reunião com comida é a melhor coisa, né? Parece que abre os ânimos das pessoas. As pessoas são mais abertas quando tem uma refeição junto. É que você começa a ficar muito familiar daquela pessoa. E uma dica de ouro é, se você for vender para mineiro, você precisa entender da família do mineiro. O mineiro assim, eu não consigo expressar quão difícil é vender para o mineiro, porque os caras são chatos, reclamam do preço e não sei o que lá. Outra coisa, não ceda o seu preço. Se você cede o preço, significa que você não tem valor. Foi outra lição que eu aprendi. Assim, cara, você tem um preço, tem que ser um preço justo, né, de mercado, que faça sentido, mas evite ao máximo dar desconto. Porque às vezes o cara não quer o desconto. É a forma que ele está verbalizando aquilo. Na verdade, ele está falando, eu ainda não confio em você. E o desconto pode ajudar, inclusive, a aumentar a descredibilidade. Exatamente. Então, muita gente fala, cara, eu pego conselhos pro bono de empresas que não têm caixa, mas eu nunca peguei um conselho pro bônus com a empresa que tinha caixa. Eu falo assim, cara, cobra pouco. Meu primeiro conselho, que eu ia uma vez por mês e ainda tinha reunião semanal, eu cobrei 1.500. Mas eu cobrei. Então, quando você cobra, a pessoa, ela tem um direito de te cobrar de volta e ela vai começar a fazer as coisas que você está falando. Então, eu sempre falo, cara, cobra nem... Né, que eu separo o que é caridade, o pro bono, né, real. Isso, eu vou ser conselheiro de uma instituição lá, porque eu defendo a causa do pet, sei lá do que for. Aquilo ali vai ser pro bono o resto da vida porque é uma causa. Agora, numa empresa, eu também acredito nisso que você está falando. Aquilo que é de graça,
aí o outro lado não coloca em prática porque é de graça mesmo. Aí não surte efeito. Não surte efeito, para que eu vou precisar continuar com o Thiago ou com o Marcelo? Exatamente. Então, o meu primeiro conselho, cara, foi 1.500. Hoje eu tenho um conselho de 30 mil e eu ainda tenho um variável caso a gente bata as metas. E, claro, isso foi Uma construção. uma construção, né? Uma outra dica que eu dou é, cara, vende 5 de 1.500. Vendeu 5? Tô falando de microconselhos, né? Agora o próximo é 2.500. Aí você vai aumentando o preço dos outros. E aí você vai crescendo o seu preço, mas você vai sempre mantendo uma base de clientes ali com você. Foi isso que eu fiz. Eu cresci devagar, assim, mais devagar do que, enfim, para fins de mercado, né? Só que eu cresci de uma forma muito sólida. Então, eu sou um cara muito conservador. Pode parecer que não, né? Fui jogador de pôquer, mas eu tenho uma cabeça muito conservadora. Então, eu garanto o leite e aí depois eu vou aumentando o meu preço. Até porque eu tô tendo feedback, as pessoas estão gostando, estão renovando, estão ficando mais tempo comigo. Eu tô aprendendo no processo, tô me tornando um conselheiro melhor. Tornando melhor. E aí o que eu falo, você tem que equilibrar, você tem que estudar as técnicas, né? Se você for um conselheiro de gestão, você tem que estudar, a gestão está sempre atualizado, para não fazer um planejamento de 5 anos num negócio que muda a cada semana. Mas você também não pode perder esse viés da venda. E o brasileiro tem um problema, ele acha que vendedor é aquele cara chato. Quando, na verdade, o vendedor bom é um cara que está resolvendo um problema. E aí tem um cara lá de fora chamado Jay Abraham, que ele tem uma frase que ela recoa na minha cabeça desde então, que é a seguinte: se o que você vende, o valor que você gera, é maior do que o preço que você cobra, ou seja, se o valor que eu estou gerando para o meu cliente é maior do que o preço, e eu imagino que todo mundo aqui tem essa mentalidade, né, de querer ajudar, você tem a obrigação moral de vender da melhor maneira possível. Porque quando você perde uma venda para alguém que precisa do seu serviço, você está deixando de ajudar alguém. Então isso fica na minha cabeça. Eu falo, cara, eu tenho que aprender a vender porque vão ter pessoas que precisam do que eu dou, vai valer muito a pena para eles, só que eu não consegui entender o processo de venda. Então é algo que eu sempre estou estudando, cara. Como é que eu vendo melhor? Como é que eu me posiciono melhor? E eu voltando um pouquinho para a questão do nicho, o nicho facilita demais a sua vida. Porque eu já vendi para outros nichos. E aí é difícil, porque o meu discurso fica genérico. Né? A Antescola, a única escola de gestão 100% focada em infoprodutores. O cara de e-commerce vai lá? Não vai. Mas o cara que é infoprodutor, ele vai 10 vezes mais porque ele fala, é para mim. Esse cara vai falar comigo. Ele vai saber exatamente o que eu estou passando. Uma pergunta. Dos 10 ou mais conselhos que você está hoje, ocorreu de parte deles virem porque um indicou o outro ou isso não acontece? Todos foram pelos outros relacionamentos? 90% veio entre relacionamento e indicação, tá? Agora, eu confesso que eu não parei para fazer essa conta, mas eu diria que pelo menos uns 30% foram indicados. O cara que eu já atuo, ele indica um outro amigo. Pelo menos. Acho que até mais. Quer dizer, então eu fazendo um bom trabalho numa empresa vai gerar bom resultado para ele, eu vou ser remunerado e ainda gera aquele máximo do cliente feliz, que é quando ele se torna o seu promotor, né? Que te indica para alguém. Exatamente. E é o que eu falo assim, tem que fazer um Instagram, não sei o que lá, aparecer, fazer stories, eu não gosto. Eu não tenho Instagram no meu celular. Meu time fica louco da escola porque eu tenho que aparecer, eu não apareço, eles ficam bravos comigo. Fui palestrar no evento, não postei um stories. Então assim, eu sou horrível como um cara de rede social. E é estranho, eu não entendo isso porque eu sou muito extrovertido, mas mesmo assim eu não consigo fazer rede social. Então, você não precisa da rede social. É isso que eu quero dizer. Quando a gente está procurando um conselho, principalmente esquecendo os microconselhos, você vai ter 3, 4, esquece rede social. O que você precisa é estar no lugar onde aquele cara está. Seja um evento, seja uma quadra de tênis, e com a mentalidade de... Encontros de empresários. Exato. Eu vivo falando isso. Gente, você mora num condomínio, olha para sua esquerda e para sua direita. Tem empresário que é seu vizinho. Você está numa academia fazendo musculação, tem empresário que está fazendo musculação, no tênis, no golfe, né? No salão de belezas, quando é caso de mulher.
Tem empresário em tudo quanto é lugar, só que você tá enfurnado em casa ou na rede social e não tá olhando isso. Exato. Então, assim, você tem dois tipos de evento. O evento que você vai para aprender, o evento que você vai para captar. Então, você é conselheiro, você vem no evento da Board Academy, você vem para aprender, vai ter um monte de conselheiro, né? Agora, você é um cara especialista em e-commerce, você tem que ir no maior evento de e-commerce do Brasil, você tem que participar de todos esses eventos. Porque você está ali conversando, e eu falo, é no bar, que você bate uma ideia, você pergunta, e aí, como é que tá o negócio? Como é que tá o fato? Qual é o seu maior desafio lá? Como é que tá? Cara, as pessoas começam a se abrir. Eu não sei se você me veio à mente isso agora, não sei se você concorda com isso ou não, mas eu vejo vários grupos, sejam de empresários ou mesmo da área do marketing digital, se formarem em Alphaville, né? E aí eu brinco que todo mundo que vai para Alphaville dá certo. E por que dá certo? Porque entram nos clubes, nos grupos certos, que tem ambiência, que tem gente fazendo negócio, que tem gente se relacionando. E aí você está no meio, o grupo te puxa, não é assim? Exatamente. Não? Quando eu entrei nesse grupo, esse foi um fator que pesou. Tinha uma galera que fazia muito dinheiro lá. E aí você se sente um merda, né? Você fala, cara, porra, como é que esse cara tá fazendo dinheiro? Eu não tô fazendo aqui. E aquilo vai te impulsionando positivamente, né? Então, concordo 200%. Então, um ambiente, uma board, onde você vai estar aqui, você vai conhecer casos de sucesso, vai te incentivar de forma absurda. Absurda. Eu falo, você precisa participar de grupos de influência. E como eu disse, dois tipos de grupo. Um que vai... Pessoas que fazem o que você faz para você conversar a mesma língua. Você não vai chegar num grupo de empresário e falar sobre conselho e ninguém vai entender nada. Aqui você vai ter todo esse suporte para entender como é que você consegue um grupo. Você vai começar a ver cases que vão começar a te inspirar e falar, cara, é possível, tem gente fazendo isso. E também os de captação. Eu falo assim, você tem que ir para um evento desse com malícia. Quando eu vou no evento de Mastermind, eu sei quem são os membros, o network não é aleatório. Eu faço o dever de casa. Eu vejo quem eu quero falar, eu olho o Instagram dele, eu vejo o que ele gosta, e eu vou lá, durante o bar, bater um papo, falar, não, porque não sei o que lá. Eu vou O cara gosta de pesca, gosta de cavalo. E não é ser falso, eu nunca pesquei, eu falar que eu pesquei, não é isso. Mas você vai começar a ver interesses que, cara, vão levar para um papo que você tem que fazer a pessoa se sentir agradável. Né? Eu falo assim, você não quer um sócio e também você não quer um conselheiro que você não consegue sentar e tomar uma. É isso mesmo. É alguém que acaba sendo muito próximo. É uma pessoa que vai saber os seus piores segredos. E quando a gente está ali na empresa, numa reunião de conselho, a gente está abrindo tudo. E tem vezes que, cara, a gente comete erros e a gente não quer abrir isso para ninguém. E o cara está abrindo para você. Então é um grau de confiança que precisa ser criado, que é muito diferente de uma consultoria, de uma mentoria. O conselho, ele realmente tem que ter essa parte de vendas, de empatia, de conexão. Isso é muito importante. Tiago, a gente está chegando a 1 hora de conversa aqui. E assim, não é uma conversa, é uma aula. Você que está nos assistindo ao vivo, você que vai assistir isso aqui gravado depois, você que está assistindo e acha que alguém precisava assistir isso, compartilhe esse link com outros colegas aqui, porque o Tiago trouxe assim pérolas para a gente sobre essa abordagem comercial, de prospecção, de relacionamento com empresários e também essa questão do nicho ou do micronicho, da especialização, né? Não adianta dar tiro para tudo quanto é lado, não adianta tentar se basear nos seus diplomas ou na sua carreira até então. Você vai precisar muito mais do que isso, especialmente passar pela questão do relacionamento. Então, Tiago, assim, quero te agradecer muito. Eu confesso para você que a gente falava um pouco antes da gravação, né? Eu começo a entrevista, pessoal, não tem script aqui não, viu? O único script é a minha saudação inicial aqui e jogar a primeira pergunta para o nosso convidado. E depois a gente deixa fluir. E fluiu de uma forma maravilhosa. Tenho certeza que você, com seu conteúdo, está ajudando diversos board members aqui, colegas nossos aqui da Board Academy. E, sem dúvida alguma, também empresários, executivos que estão pensando em migrar a carreira. Enfim, pessoas da área comercial que vão ter em você um exemplo aí, uma referência. Para encontrar o Tiago, como é que as pessoas que queiram, de repente,
ter você como um mentor, como um conselheiro da empresa, ou mesmo queiram se matricular na Anti-Escola, como é que te acham? Pode me achar no t.s.guedes. Não tá no celular, é o Instagram. Não É o tá Instagram, t.s.guedes. não tá no meu celular, mas eu olho todo dia de noite ali no tablet, eu passo o olho sempre. E @antiescola.com.br, que é o da empresa. Ali tem o time lá que vai te responder com certeza na hora. Muito bom. Maravilhosa a conversa. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela sua trajetória. Desejo muito sucesso aí, que mais e mais empresas possam ter o Thiago como conselheiro e a Anti-Escola também, que prospere e tenha aí muitos alunos. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado a vocês também que nos acompanharam aqui no podcast Os Conselheiros, com mais um conteúdo super, super relevante para ajudar você na sua carreira enquanto conselheiro ou conselheira. A você, empresário, fica aí o gostinho. Será que é para mim? Eu tenho certeza que é. Sua empresa merece um conselho, merece ter conselheiros para apoiar você nos seus pontos cegos, naquilo que você não está vendo. Você precisa dividir essa carga. Você precisa ter pessoas que possam te apoiar, conhecer um pouco mais do seu negócio, trazer uma visão de fora, não viciada, não apaixonada como talvez a sua no seu negócio e te provocar, fazer perguntas que talvez nunca ninguém tenha feito. Se isso faz sentido para você, entre em contato conosco. Nós podemos te ajudar na estruturação desse conselho, indicar, recomendar conselheiros assim como o Thiago que está aqui conosco hoje. Meu muito obrigado pela sua audiência. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido então a se inscrever e ativar o sininho para receber então próximos conteúdos aqui da Board Academy do nosso podcast Os Conselheiros. Muito obrigado e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.